Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Tudo bem? Estamos aqui hoje com mais um episódio do Trampa Onde. Hoje com uma amicíssima nossa, Marielle Costa, que ela é educadora e servidora pública do IBRAM e veio aqui falar um pouco pra gente como que se deu essa formação dela e como que é o serviço dela como funcionária pública. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Eu sou o Nilson, mais um episódio aqui e hoje, como o Augusto falou, a gente vai conversar, né, com a Mari, que é uma amiga nossa e uma pessoa que tem, acho que muito a acrescentar aí pra quem vai estar ouvindo isso, né? Oi, gente, boa noite, boa tarde, bom dia. Estou muito feliz de estar aqui com vocês para contar um pouco como é essa história de trabalhar no serviço público e um pouco da trajetória como educadora também, né? São duas atuações distintas, mas que na minha vida tem uma grande convergência e me fazem muito feliz também. Eu acho que é muito importante, né? Adoro a ideia do podcast, justamente porque, pelo menos todos que eu escutei até hoje, eu escutei quase todos, tem você sente essa gana da pessoa pela profissão que ela tem, o gosto de fazer o que faz e descobrindo, né, formas criativas de exercer a profissão. Eu acho isso maravilhoso, porque o que vocês acham? Esse é um debate interessante também, mas eu acho que a gente tem uma cultura muito complicada no Brasil. As pessoas querem ficar ganhando na loto. Exatamente. Você acorda assim, nossa, eu Querem queria ficar ganhar na ricas. loteria. Nem joguei. Todo mundo quer ficar rico para alguém fazer o trabalho. E eu fui descobrindo na vida que trabalhar é muito importante para a gente ser feliz. Né? A gente precisa se sentir produtivo. Eu acho que isso é uma coisa cultural mesmo, muito forte. É forte ter as novelas estimulando isso também. Né? Na vida em sociedade a gente vê como que fazem com que a gente sofra muito na atualidade, né? A questão da corrupção, por exemplo. Tudo isso tem relação com essa cultura meio pervertida de trabalho, né? Essa falta de enxergar no trabalho um caminho de vida que pode ser prazeroso e que é necessário para a gente ter saúde mental mesmo. De ter o compromisso, né, também, assim. Eu acho que é difícil uma pessoa ficar boa da cabeça recebendo o seu chequinho 50 mil por debaixo da porta, sem ter que produzir nada, né? E vai gerando assim uma desconexão social, uma desconexão com a vida. Eu não sabia muito como é que isso, quando eu comecei a trabalhar, né? Não sabia muito como era a repercussão disso em termos da satisfação pessoal. Isso eu fui descobrindo mesmo trabalhando. Aproveitando já, a gente já pode entrar no como que você chegou, né, nesse caminho, como que foi a sua carreira até então, falar um pouco mais da sua formação e já entrar nesse debate já da sua carreira. Massa. Eu sempre fui, desde que eu nasci, uma pessoa de humanos, né? Então eu não sabia muito bem para onde que eu ia me encaminhar, mas eu sempre me interessei muito por história, por linguagem, por arte. Na escola, essas disciplinas eram muito determinantes e atrativas para mim. Eu não tudo mais, assim, eu tinha curiosidade pelo mundo, eu gostava da escola, mas a partir de um determinado momento foi ficando muito chato, né? Muito enquadrado, não tinha espaço para o questionamento e eu sempre tive esse problema de ser muito crítica. Então, um dos lugares para onde eu fui foi o cinema. Quando a escola começou a virar uma coisa muito chata para mim, eu comecei a matar a aula e ir para o cinema. E eu estudava perto do Cine Brasília, né? Então, nessa época, o ingresso custava R$ 1, tinha um monte de mostras maravilhosas e eu passava tardes e tardes lá. E com o cinema, eu fui fazendo uma série de convergências, achando que tudo isso que eu gosto cabe no cinema. Tudo isso que eu amo, eu posso formar em linguagem cinematográfica. E isso foi assumindo um lugar muito amplo, muito importante na minha vida. Eu comecei a escrever, eu comecei a estudar, fazer cursos e tal. Isso tudo sobre cinema. E estava
tudo sobre cinema. Eu achava muito que a minha trilha ia ser por aí. Em um determinado momento, eu cheguei a fazer uma inscrição para um curso do curso de cinema de Cuba, que era muito prestigiado. Minha família, sobretudo meu pai, questionava muito essa inclinação, Uhum. achava que era uma coisa muito... Era uma postura alienante da minha parte, ele sempre teve um engajamento político muito forte, então ele achava que eu tinha que estar preocupado em me politizar mais. E quando eu levei essa hipótese, falei, tô aqui, o processo está andando, aprovada. Falou, para mim não importa se você vai ser aprovada ou não, você não vai, você não tem 18 anos, você não pode ir sem a minha autorização, e é isso. Então, eu fiquei assim, para mim o caminho é esse, mas agora eu não sei muito bem. Quando chegou a hora de fazer um vestibular, eu fiz para letras, queria estudar linguística, amava tudo que era relacionado à estrutura da língua. Não tinha um curso em Brasília na época, tinha na Unicamp, e por várias razões eu resolvi ficar em Brasília, depois de não ter podido ir fazer essa formação em cinema. E estava muito feliz realmente fazendo o curso de letras também. Não me animava a possibilidade de ser professora, que é para onde o curso leva, inevitavelmente. Claro, a gente pode fazer revisão de texto, é o mais provável. E eu tinha muito pavor de ser professora, porque minha mãe era professora e era muito infeliz com isso. Então, eu olhava para aquilo e falava, nossa, que profissão horrenda, jamais. Uhum. Me realizava como estudante, continuava com esse plano meio em paralelo, cinema, não sabia muito por onde, eu tinha feito alguma coisinha aqui em Brasília como contra-regra, e fui também me dando conta de que cinema é difícil, né? Estar num set É, de gravação é uma coisa chata, muito chata, nossa, dramatizada. muito chato. Ainda mais que na maioria das vezes você não é a pessoa que, né, que tá contando a sua história, não tá E, fazendo linguagem, tá fazendo nada. Você só tá ali como uma pecinha no quebra-cabeça, né? exato. Então, alguma coisa daquilo tudo que eu pensava, não sei como é para vocês. Na minha relação inicialmente, eu ficava pensando nesse lugar super protetor, a diretora Uhum. que quer Sim, passar uma mensagem para o mundo, todo que mundo, quer né? Todo desenvolver mundo uma que já. linguagem super fodona e tal. Exatamente. Mas esse anseio de contar a história, esse anseio de dizer algo, eu também eu pensei assim, isso eu posso desenvolver de muitas maneiras, né? O que me encanta no cinema, como linguagem, o que eu gosto de explorar, não está restrito a fazer cinema. Então, todo esse plano, toda essa a vontade de me dedicar a isso, eu tive repensar, né? Bom, agora como é que eu organizo? Eu amo linguística, amo estudar, mas eu vou querer trabalhar com isso, né? Agora eu tenho que trabalhar, eu tenho que ter renda, aquele dinheiro que eu posso contar, né? Eu tenho que prover. Então, vamos ver depois como é que fica. Agora vamos partir para um plano mais pragmático. E aí, nesse sentido, eu fiquei um pouco em crise, porque achava que trabalhar como professora de português, por exemplo, não me empolgava. E aí, nessa, resolvi fazer arte. Fui fazer artes visuais, era uma coisa que também estava ali, né? Entre os meus interesses, eu desenhava, e eu achava que também me atraía no cinema, que tem essa questão da narrativa visual, do desenvolvimento de uma linguagem, era algo possível ali no campo das artes visuais. E se fosse o caso de eu me tornar professora mesmo, ser professora de arte, né? Então fui lá. Só que aí, em paralelo, eu fui também, comecei a trabalhar como professora em projetos sociais, projeto chamado ABB Comunidade, eu fui trabalhar lá. Também trabalhei como monitora em instituições culturais da cidade, né? Em um determinado momento, eu fiquei pensando, tá sendo muito legal essa troca. Eu me sinto muito alimentada pelo encontro com as crianças. E comecei a ler sobre desenvolvimento infantil, comecei uma coisa que eu já tinha começado enquanto eu estudava linguística, que era o processo de aquisição da fala. Eu comecei a estudar mais sobre o que acontecia com as crianças quando elas estavam aprendendo a falar, adquirindo capacidades motoras.
E esse estudo, que aconteceu individualmente, da academia, fora dos processos formais, né, de formação, eu fui lendo e cheguei num campo pedagógico que eu não conhecia, que se chamava Pedagogia Waldorf. É uma história muito, uma linha pedagógica muito conhecida na Europa, que está vinculada a um campo filosófico. E o que eu achava mais lindo era, assim, tanto a, a inserção das artes nesses processos formativos, né, dessa pedagogia especificamente, quanto o fato de ser uma coisa muito concreta, né? Antes de você chegar na conta, numa expressão matemática, na pedagogia Waldorf, você precisa dos alunos a compreender isso no corpo, concretamente, a ter experiências que levem eles a formularem aquelas hipóteses. Sei lá, construir uma casa e aí então calcular o material necessário. Enfim, são muitas experiências práticas que vão levando os alunos ao longo dos anos a formar o conhecimento que a sociedade julga que é básico para viver, né? Todo o processo de alfabetização, matemática, linguística, tudo vai passando por experiências práticas e artísticas. E tem um outro lado também, que é mais metafísico, mais transcendental, né? Porque é uma pedagogia que considera outros aspectos do desenvolvimento humano, né? O emocional, o espiritual, são outras coisas que não estão necessariamente contempladas aí nas pedagogias. E aí eu fui estudar isso, fui fazer esse processo de formação e entrei numa escola antroposófica de Brasília, de pedagogia Waldorf. Inicialmente os meus filhos também foram matriculados lá. E aí eu fui para outra coisa muito diferente, né, do que eu estava fazendo até então. Fui trabalhar com crianças no maternal. Isso era tipo um curso profissionalizante, assim? Uma especialização? É o quê? Hoje Ou é só um método? hoje é tratado como um curso de especialização. Na época que eu fiz, não estava vinculado a uma instituição acadêmica, a uma universidade, né? Foi organizado por uma associação de escolas antroposóficas do Brasil, mas durou 4 anos, né? É um curso modular, ele era feito em 4 módulos a cada ano, mas era uma formação extensa, consistente, assim, em termos da quantidade de experiências, estudos, né? Então, eu fui fazendo paralelamente ao curso de arte, a esse começo na vida profissional como docente. Porque antes eu tinha feito outras coisas, estágios e tal, trabalhado em biblioteca, tinha feito coisas aí desde os 16 anos, né? Mas esse trabalho, quando eu comecei a trabalhar como professora no maternal, aí outras coisas surgiram, né? Eu senti realmente toda essa curiosidade que eu sempre tive pelo mundo, de querer ter interesse por muitas áreas do conhecimento. Eu fui sentindo que na minha professora eu ia poder, sabe, exercer tudo isso, tudo que me passasse pela cabeça. E como professora de maternal, mais ainda, porque você é quase uma fada madrinha, né? Uma mágica. Você pode inventar qualquer coisa que as crianças são receptivas. Mas aí, ao mesmo tempo, isso gera uma responsabilidade enorme, né? Porque, justamente, tudo que você propõe, elas absorvem muito, com muita intensidade. Elas estão na primeira infância. É muito intenso, né? É muito intenso essa idade. É muito intenso e eu tive muitas crises, sinceramente. Eu ficava assim, tinha um dia que eu chegava em casa e ficava pensando, gente, quem sou eu para ser professora de maternal? Eu tinha que ser uma pessoa muito melhor, né? E eu tinha uma supervisão, porque realmente é isso, eu achava que era um trabalho tão que eu não podia fazer sem que ninguém estivesse acompanhando. Então, tinha uma supervisão desse trabalho e a pessoa que me acompanhava, que era terapeuta também. Então, num determinado momento, eu virei para ela e falei, gente, eu não posso ser professora de maternal. E você já tinha quantos anos? 23. Ah, sim. O Bruno falou assim, olha, se você, que dá importância a isso, que tá achando que é uma coisa séria e relevante, não pode, quem é que pode, né? Talvez realmente não exista no mundo muitas pessoas dignas desse trabalho, mas pelo menos você está enxergando um problema nisso, né? E uma importância, né? Isso me pirava a cabeça. Eu ficava assim,
como que os professores, as professoras de maternal são pessoas mal pagas, que podem ser, inclusive, não qualificadas, ninguém vê problema nisso, né? Um professor Não, eu acho universitário. que, dando pitaco de fora, assim, eu falo que, sei lá, acho que a maioria dos profissionais dessa área não são qualificados. Porque eu realmente entendo que é uma coisa muito delicada, tudo isso que você tá falando e que a gente sabe que a criança precisa de suporte nessa idade, né? E aí, com a educação precária que a gente tem, educação pública precária que a gente já tem, em todos os níveis de educação. Então, na básica maternal, assim, a gente acredita que seja um espelho do resto, né? Vive no mundo adultocêntrico, né? As pessoas, as organizações da vida social, é tudo construído para contemplar o adulto, as necessidades do adulto, o que é confortável para o adulto, né? Então, isso se reflete em tudo que diz respeito às crianças, não vou entrar em assuntos pesados, mas, assim, no caso do processo de formação, o que acontece nos 3 anos iniciais da vida de uma criança é muito determinante para o resto da vida dela toda, né? Essa primeira infância precisa ser tratada com muito cuidado, precisa de adultos responsáveis olhando e conduzindo. E eu acho que a pessoa que trabalha com criança pequena, ela tinha que saber muito do desenvolvimento humano, ela tinha que saber muito de todos os processos físicos que a criança vive, isso que eu falei antes, né, o processo de aquisição da fala, tinha que saber, tinha que ter uma ética muito profunda, tinha que ser ao meu ver, uma profissão com um código de ética muito desenvolvido, muito consistente, né? E isso nem passa perto de existir. Ao mesmo tempo, quando você olha para o arco, né, da formação das pessoas no Brasil, a gente vê que os profissionais mais bem pagos são os professores universitários, que trabalham com adultos. A repercussão que eles têm na vida dos adultos, e quanto mais adultos, né, se você está dando aula no mestrado, você ganha mais, se você dá aula no doutorado, você ganha ainda mais. Não que seja uma fábula, né, também são subremunerados em relação à responsabilidade que eles têm, mas nem se compara o que acontece com o professor de pós-graduação e os professores da educação básica infantil. Então eu vivia muito essas crises. Desculpa, deixa eu só pontuar uma coisinha que eu pensei aqui agora, que nessa fase de maternal, assim, educação infantil, a gente tem muito, pelo menos lá em Braslândia tinha, né? Uhum. Muita escolinha de bairro, assim, que às vezes a pessoa nem é formada em nada, Uhum. entendeu? Tipo, a pessoa não é pedagoga, enfim, nunca estudou para isso e ela abre ali como se fosse uma creche, mas ela dá educação básica. Então, acho que, porque eu falei do serviço público um pouco mais cedo, assim, né, da educação pública, mas a gente tem essas escolinhas de maternal que, cara, aí que não tem vigilância, não Nada. tem nada. É a Deus Não. dará, né? Não, conheço muito isso. Realmente é algo que me inquieta muito. Assim, eu vivi muitas crises como cidadã, pensando isso como cidadã e como profissional também, porque eu realmente pensava que eu tinha que me qualificar cada vez mais e para além do estudo, para além de entender em termos conceituais o trabalho, tem também a prática, né? Como é aborda uma criança no dia a dia, o que é que você oferece para ela, que atividade, e a sua postura, enfim, tudo isso demanda conhecimento. E como cidadã, olhar para essa situação, as pessoas, os trabalhadores precisam ter a tranquilidade de saber que seus filhos vão estar seguros. Então, essa necessidade das creches, de creches numerosas, né, vem do fato de que o governo realmente não olha para a educação infantil, os governos, o Estado não olha para a infância, né? Isso é um problema do mundo, não é um problema só do Brasil, mas eu acho que no Brasil isso alcança níveis assim muito, muito, muito preocupantes, porque essa trabalhadora que muitas vezes, na maior parte das vezes, vai ser uma mãe solo, vai ter um trabalho subremunerado, tem que deixar com alguém, vai pagar ainda menos para esse alguém. Que, claro, ganhando tão pouco, não vai ser uma pessoa com uma qualificação, porque, né, no mundo vive, quanto mais qualificação, mais remuneração.
pelo menos em termos ideais, né? A gente está vivendo um processo de precarização que está mudando isso. Assim, não importa se você é qualificado ou não, né? Tá todo mundo ferrado. Mas essa história, realmente me desesperava pensar. As crianças estão nessa situação, elas estão sendo cuidadas por qualquer pessoa e não necessariamente elas, inclusive, se importam com as crianças. Às vezes é isso. Não, eu preciso ter um dinheiro, esse é um jeito, eu vou ficar aqui com essa criança. É um trabalho qualquer, né? Então, é isso. Para mim foi muito revelador de várias coisas trabalhar com criança pequena. A importância que tem esse trabalho, as possibilidades internas do trabalho, tudo que eu fui vivenciando, né? Desenvolvendo esse trabalho, o encontro com as crianças. Essas crianças com quem eu trabalhei enquanto eu estava no maternal, eu sonho com elas até hoje. Acompanho a distância, vou vendo no Instagram, né? Enfim. Mas foram muito importantes, são muito importantes na minha vida, porque deram um sentido pro trabalho que precisava realmente. Essa coisa que eu estava falando antes, de entender que o trabalho colabora para a nossa saúde mental, que a gente precisa se sentir produtivo, que a gente precisa oferecer algo para o mundo, né? Foram coisas que as crianças que me ensinaram. E isso de que você também precisa ser confiável em qualquer âmbito, né? Se você for um mecânico, você precisa ser confiável, se você for um padeiro, qualquer trabalho que a gente vá fazer, a gente está assumindo um compromisso social. Então, com as famílias dessas crianças, fui desenvolvendo a minha capacidade de ser honesta, transparente, de assumir um compromisso e honrar, né? Foi a maior escola profissional que eu tive. E aí depois eu segui trabalhando como professora. Já aí nesse momento eu foi acontecendo um desdobramento, né? Eu fui começando a trabalhar como professora de arte. Tinha um grupo que eu recebi em casa, mas também comecei a trabalhar nessa mesma escola que eu estava. E quando eu saí de lá, eu fui para outras escolas e especificamente para a Secretaria de Educação do DF. E aí eu encontrei com outro mundo. Porque eu tenho... bom, essa escola que eu trabalhei com pedagogia Waldorf era uma escola particular. E isso é igual o plano piloto é igual a um público branco, né? Não vou nem falar majoritariamente, porque de crianças negras não chegavam a 5, 10, né? Numa escola que tinha centenas de crianças. Então, um público majoritariamente branco, com uma situação financeira, uma situação social, é uma pequena bolha, né, onde todas as pessoas são muito semelhantes, é muito homogêneo, um grupo muito homogêneo, sem grandes conflitos. É quase uma casta, né, assim, tipo... E aí eu tive também como aluna, estudei em 13 escolas na minha vida. Esse número cabalístico. Isso pra uma pessoa de Braslândia é impossível. Mas eu estudei em Braslândia em 2. É porque eu andei pelo Distrito Federal. Né? Pois é. Mas essa experiência foi importante para mim. Estudei em escolas particulares também no início do processo. Em escolas públicas variadas, das mais detonadas às mais arrumadas, né? Aquelas que chegam a levar pessoas para o UNB e tal. Então, eu já tinha me encontrado com muita precariedade como aluna. E encontrado também com o fato de que, tanto no Marista, quando eu estudei lá, eu encontrei professores tenebrosos e professores maravilhosos, como na escola mais caindo aos pedaços, também encontrei professores tenebrosos e maravilhosos. Eu tive uma professora em Braslândia, inclusive, eu tinha muita dificuldade com matemática, eu sofria, odiava, faltava ruim azul. E aí, essa professora, nunca esqueço porque foi a minha primeira professora negra, ela chegou para mim e falou assim, olha, tem algum problema, alguma dificuldade aí, que é uma questão da sua cabeça, porque você sabe, você entende, eu tô vendo, e eu vou te ajudar. E aí, ela terminava a aula, ela passava um exercício para mim e falava, esse aqui você vai conseguir, você vai trazer amanhã, e se você tiver algum momento que você emperrar, você amanhã me fala. E ela ficou
se determinou a me ajudar a avançar nesse aspecto. Então são coisas que eu fui entendendo, apesar de ter estudado muito sobre pedagogia e tal, e existem muitas correntes, orientações e abordagens diferentes, mas o que é determinante mesmo é a disposição do professor, né, e a vontade que ele tem de fazer aquele trabalho. Capacidade, essa capacidade de confiança que eu estava falando para vocês, que ele se determina a gerar. Assim. Ou ele fala, cara, eu vou ser um professor mesmo, um bom professor, eu quero que alguma coisa boa saia daqui desse trabalho. Vai fazer do jeito que der. Tem vários que fazem do jeito que dá, porque é um concurso fácil de passar e a gente tem esse problema de não haver acompanhamento. Não existe fiscalização, ninguém sabe o que não é uma questão de saber o que o professor está fazendo dentro da sala, é uma questão de saber se ele está conseguindo, se ele está saindo bem, se ele tem... Está cumprindo o papel, né? Exatamente. Não tem um acerto de conta, tipo assim... Sabe o que me pira a cabeça? Eu fico pensando, ele tem supervisão, está garantido para ele isso, né? Isso é uma coisa definida já no processo de formação. Você vai começar a atender, você precisa ter alguém te supervisionando para ver se você está fazendo seu trabalho com segurança, inclusive, né, responsavelmente. E aí um professor ele vai para uma sala com 40 meninos em formação e ele não tem nada, ninguém para recorrer. Então, se ele não for uma pessoa de cabeça boa, ele, assim, mesmo sendo, corre não sendo mais, porque é uma profissão muito desgastante e a gente tem um sistema que coloca em conflito o professor e o aluno, como se fossem inimigos, né? Inimigos, né? Ainda mais nos dias atuais, né? Nos dias atuais isso tem acontecido bastante. Nem falar. A gente teve algumas conversas assim desse nível, episódios anteriores, né? Que, assim, tá uma dificuldade, e aí veio pandemia, e aí veio o EAD, que você não tem o contato ali do dia a dia. E, caraca, eu nem imagino. Como eu não imaginava quando a gente conversou com o Marcos, por exemplo. Né? Você não tem o que o Marcos deixou assim pra gente, é que ele não tem o de olhar pra pessoa, ver se ela tá bem, porque às vezes você tá numa sala de aula e aí você vê o menino ali, a menina, você vê se tá mais triste, se tá machucado, sei lá, sabe? Qualquer coisa desse tipo. Ou ver se os outros alunos estão fazendo algum tipo de bullying, de o que quer que seja, né, com esse outro aluno. E com o ensino à distância você não tem esse acompanhamento. Você não tem controle nenhum. O que já não tinha, né? Nilson, eu vou te falar que eu acho que o principal, a coisa mais importante que existe na escola é isso. Porque o conteúdo, a informação, né? O Google tá aí, os livros. A questão é que alguém que está em desenvolvimento precisa de um adulto, sabe? Precisa desse olhar. Uhum. Por mais que a gente fale, eu gostava de ir para a escola para estar com os meus amigos. Era uma coisa que eu vivia também. Era minha principal motivação. Só que o fato de ter ali que estão olhando o que está acontecendo, estão meio que balizando, porque a gente, sobretudo na adolescência, é uma selvageria, né? Então, assim, as meninas brigando por causa de um menino, é o bullying. Uhum. O professor salva. Porque simplesmente a presença dele, ou o fato de ele olhar com a cara feia para uma situação. Assim como um professor também pode ferrar tudo, se ele for omisso. Sendo conivente, né? Exatamente. Então, às vezes, é isso, professor que se atreve a fazer piada, coisa que eu vi muito em sala de aula, fazer piada com meninos que manifestavam, assim, que uma homossexualidade latente, que não ficava claro, estava namorando muito, esses preconceitos, né, que às vezes a pessoa reafirma e ferra, pode ferrar totalmente com a vida. A gente presenciou muito, né? Nossa. Inclusive de professor namorando aluna. Tipo... Sim, que é uma coisa, Caraca. Sinceramente, eu já tive altos problemas que eu fui denunciar, é uma coisa que eu não tolero, nunca tolerei. Eu acho, assim... Inclusive, tem uns amigos nossos que são professores hoje que falaram que ainda vem esse tipo de coisa e denunciam e que também não dá nada, né? Então, tipo, é muito foda. Não, uma vez a gente conversando, a gente tava na roda de amigos conversando, isso, sei lá, 8, 9 anos depois que a gente saiu do ensino médio, tem pouco tempo, não, uns 8 anos.
E aí eu fui me tocar que eu fui assediado por um professor. Sem nem, na época, eu não fazia ideia do que tinha acontecido, entendeu? Aí a gente conversando e tal, surgiu o nome do professor. Aí eu falei, não, teve um dia que aconteceu isso e isso. Aí eu parei de falar assim, caraca, eu fui assediado. E eu nem, na época, não. né, nem me liguei. Não mesmo. E aí eles falaram que, tipo, é comum ver isso acontecendo com outras pessoas e aí rola as denúncias, mas acaba que no final não dá em nada. E é muito triste, né? É que eu acho, assim, a gente tá vivendo um momento que a gente fica um pouco desesperado. As pessoas questionando situações que, enfim, não deveriam ser questionadas, né? Gente colocando em questão se teve golpe cívico-militar no Brasil ou não, se teve ditadura ou não, se as pessoas têm Se direito, se existe o existe o holocausto, holocausto. se as pessoas têm que viver sua sexualidade Terra plenamente. redonda. Estamos nesse nível, mas ao mesmo tempo, eu acho que o fato de que tudo isso está na mesa ajuda a qualificar, assim, as pessoas que estão mais acordadas, que têm bom senso, elas estão percebendo também que precisam se posicionar. Então, o que eu via antes numa sala de professores, que eu já vi situações muito horríveis, absurdas, tipo, um professor fazendo planos para pegar uma aluna, ou xingando alunos, ou batendo em professoras, né? Assim, apesar de ser um espaço majoritariamente feminino, a maior parte dos professores são mulheres, mas os professores cantam de galo e passam impunes em muitas situações, né? Eu acho que o que tem de diferente é que hoje, no início da minha trajetória, eu ficava com muito mais medo de dizer o que eu pensava e de fazer uma denúncia. Os anos se passaram e eu fui percebendo que eu conseguia angariar mais apoio. Então, ao mesmo tempo que a oposição era mais violenta, né, as pessoas se sentem mais à vontade para falar que você não é de Deus, que você, sei lá, enfim, que você é pervertido porque você gosta de artes, as coisas mais terríveis. Ao mesmo tempo que as pessoas estão dizendo isso, gritando em alto bom som, eu também fui conseguindo mais aliados entre os meus colegas, né, os que estavam do outro lado. Então, eu acho que isso é muito, né? Assim, as pessoas estão falando, tem muita gente falando coisas absurdas, mas existe resposta também. Antigamente ninguém estava falando nem de um lado nem do outro e a omissão e a negligência estava gerando muito sofrimento para quem não conseguia, para quem era a vítima dessa situação. E nas escolas são as crianças, né? Ou os adolescentes que ficam se esse silêncio mortal era muito prejudicial para eles. Então, apesar de toda a dor desse momento, Exatamente. as coisas estão e eu acho que é melhor isso. Não, e você falando isso, tipo, realmente leva às claras de, tipo assim, na nossa época aconteciam essas coisas. O Nilson falou namorar, mas namorar foi muito bonitinho dele falar, porque, tipo assim, os caras passavam o rodo, sacou? Pegavam as minas tudo. E na nossa época a gente não se questionava disso, achava normal, era um comportamento comum, sacou? Os meninos, inclusive, queriam ser professores. Exatamente, sim. Não, Queriam estar no os lugar meninos deles. eram tipo assim, os meninos queriam ser o amigo dos professores pra ter o acesso ao que os professores estavam tendo, entendeu? E aí, tipo assim, a gente presenciou o professor dentro da escola ficando com a aluna. Sim, A na gente frente de viu todo isso mundo, na frente de todo mundo, uma gincana. E pra gente, assim, não gerou constrangimento, não gerou normal. questionamento. A gente só olhou e falou, ah, tá, ok. Isso, e aí, É isso. e aí eu vejo que hoje, com esses debates sendo levantados, os próprios alunos reconhecem o quanto isso é prejudicial, o quanto isso é errado, e, sabe, tipo, fazem força para que isso não aconteça mais. A gente viu o caso do Marista, se eu não me engano, né, uns anos atrás, um tempo atrás, que os próprios alunos denunciaram os professores e tal, que era uma coisa que era impensável há, sei lá, 5, 6 anos atrás, né? Então é isso que você está falando. A gente falar sobre isso, mesmo que tenham pessoas que são contrárias ou que estão totalmente fora da realidade e que são a favor de muitos desses comportamentos, leva a clara para que as pessoas que são contra o que está acontecendo tenham voz para poder falar sobre isso, né? Total. Eu acho que o que é importante para quem trabalha com educação é que está também em processo de educação, né? A
gente tem que, como educador, vestir essa camisa, pensar que eu também preciso de melhoramento contínuo, sabe, afetado por esse processo, por essa relação com quem está à minha volta, sobretudo os alunos, mas estudantes, mas também colegas, né? Eu não tenho a verdade absoluta sobre como é que esse processo acontece e eu preciso me colocar em questão. E isso que esses professores que a gente conheceu nos anos 90, nos anos 2000, que se davam o direito de fazer isso porque estavam numa situação de poder, né, que permitia isso, eles renunciaram a isso, eles não estavam interessados em se autoeducar. Então, eu acho que, assim, a gente fala muito de Paulo Freire, eu acho que ele é excessivamente propalado e contestado, mas ele não é lido. Então, assim, Paulo Freire falava disso, da importância de que o processo de formação afetasse ao professor e ao aluno, de que não existia uma única direção, alguém dizendo o que é, né? Eu estou te passando, te dando aqui todo o meu conhecimento, derramando sobre você. É uma troca, né? E nessa troca existe um fortalecimento de duas individualidades, duas almas que participam da sociedade, que modificam a sociedade. Então, o processo de educação ele irradia, né, de uma forma inconsciente. A gente nunca sabe como pode ter tocado alguém e o que pode ter gerado naquela pessoa. Tem certas coisas que os professores disseram na sala, não disseram para mim especificamente, mas disseram ali. O meu interesse por linguística especificamente veio de um professor que, sei lá, ele não tem ideia de como ele foi determinante na minha vida, por alguma coisinha, umas coisinhas que ele ficou dizendo ali, né? E como isso depois foi se desdobrando na minha vida profissional. E a minha atuação profissional vai tocando outras pessoas. Então, são processos muito coletivos, né? Que a gente, se você não se percebe nele, se você simplesmente falar, eu já sei, eu vou fazer aqui do jeito que eu quero fazer, sem desenvolver uma capacidade reflexiva sobre o que você está fazendo, você também, o que você vai gerar é negativo, porque a gente não fica, a gente não tem um ponto de história humana, a gente não fica num lugar estático. Ou você está se esforçando, se empenhando para melhorar, para ampliar a sua capacidade de contribuir, ou você está indo para trás, está ficando reacionário, sacana, cínico, irônico. Essas coisas vão carregando a gente de uma insensibilidade, né? Eu adoro, acho muito legal o humor sarcástico, por exemplo. Mas quando a gente fica excessivamente sarcástico, a gente se desensibiliza, né? Então, depois, em algum momento, quando eu fui para a rede pública, que eu fui parar lá em Planaltina, e os meus alunos eram trirrepetentes, já tinham mais de 18 anos, tudo isso, lá na pedagogia Valdo, né, ficou em xeque para mim. Eu falei, cara, e agora? O que eu vou oferecer para essas pessoas que têm 18 anos e mal sabem ler, não conseguem interpretar um texto, já foram presos? O seu pulo sabe? foi esse? Tipo assim, da educação maternal direto. Caramba! Foi. Vivi Enfim, alguns continue. pulos, assim. E nessa escola, realmente, a situação era muito complicada, porque, assim, eu tive que separar brigas de faca, e tinha essa situação, realmente, de que as pessoas estavam na escola, tinham que ir para a escola, mas não conseguiam desenvolver nada ali. Já tinham ouvido tanto que eram burras, que não tinham capacidade, que elas tinham desistido mesmo. Elas aceitaram, né? Mas nessa escola foi muito legal. Eu encontrei com uma professora de educação física e um professor de história, contrário, um professor de educação física e a professora de história, que eu cheguei lá, estava super perdida, né? O que eu faço? E eles falaram assim: vamos dar aula juntos? Vamos passar uma semana dando aula juntos. A gente faz uma aula bem assim, artes, com história, com educação física. Vamos planejar e apresentar para as turmas com isso. Eu achei super inusitado elaborar aulas assim. A gente trabalhou muito mais, né? Mas a gente realmente ficou ali tentando elaborar de que formas a gente conseguia levar esse conteúdo, assuntos
conseguia trabalhar com eles os assuntos que a gente tinha, realmente saindo da caixa e aparecendo diante deles como pessoas, e querendo conhecê-los como pessoas. Era uma situação tão complicada que eu não podia, assim, até lápis com ponta era complicado, porque a violência era uma coisa tão latente, tão forte, que podia dar um lápis enfiado na barriga de alguém. Uhum. E era isso, eu tinha saído de uma situação, numa escola, né, com uma situação econômica, as pessoas com uma situação econômica confortável e tal, e aí eu chego lá, dentro da escola tem uma boca de fumo funcionando, assim, era muito, muito contrastante. Eu senti pela primeira vez assim a urgência da minha presença no lugar. Assim, sabe aquela coisa de se eu não for trabalhar, vai fazer muita diferença. Os meninos vão ficar soltos na rua. Eu tenho que ir trabalhar. Essa urgência de que não importa como eu tô, se eu tô com dor de cabeça, eu tenho que ir. Que não é que eu deixasse de ir antes, mas tinha esse sentido. Até de, sei lá, de auxílio social, assim, né? Essa dimensão Uhum. social mesmo do trabalho ficou muito mais claro para mim. E aí foi difícil, né? Eu fiquei lá por quase 2 anos nessa escola. Eu vim para o plano piloto, para uma escola pública do plano piloto. Quando eu cheguei no plano, eu encontrei com salas, com uma quantidade de alunos. Porque nessa escola, como a situação era muito complicada, a gente tinha menos turmas, né? Quando eu vim para o plano, eu cheguei a ter 19 turmas. 19 turmas, quase 700 alunos. E aí, essa trajetória, porque né, no maternal eu tinha 13 crianças, cheguei a ter 14. E aí, de repente, você vai para uma realidade em que você tem quase 700. E aí, sabe, para mim era duro pensar que eu não sabia o nome de algum aluno. E, Uhum. e não dava para decorar tudo. E a gente que já foi aluno sabe não a importância, né? Mas quando um professor te chama É pelo nome. importante. Não, assim. É porque não sei se é tão legal colocar um peso assim desse tamanho em um professor, mas enfim. A gente sabe o quão era prazeroso que um professor soubesse seu nome, sacou? É tipo, nossa, eu sou um indivíduo aqui dentro. Eu não sou só uma Exatamente. cabeça, né? Não estou dizendo que os professores. É porque isso é um sinal de como as coisas estão erradas. Se Uhum, um professor você não consegue decorar o nome, está errado, né? uhum, Então, assim, pensa bem. 700 alunos não tem a menor condição. Agora, se esse professor tivesse, sei lá, 100, né? sim. Conseguiria ter um olhar, acompanhar de fato aquela pessoa, o processo que ela está vivendo. O fato da gente não conseguir dizer o nome dos alunos é muito, sabe, você se desconecta num nível daquilo que não podia ser, não podia ser. Uhum. E aí eu tô falando dessa situação de ter chegado a ter 640 alunos de uma vez, porque isso me gerou uma exaustão terrível, né? E eu ia levando, eu às vezes tinha uma crise de ansiedade, mas voltava, né? Porque é aquela coisa, no domingo eu estava lá, preparando a aula, no sábado, sem Uhum. folga. É um trabalho que mesmo que você não esteja ali especificamente Fisicamente? fisicamente se dedicando àquilo, a sua cabeça tá o tempo inteiro, né? Ai, meu Deus, tal coisa, tal aluno. Então, teve um ano que eu tive várias crises, assim, de saúde, né? Ao mesmo tempo que eu tinha feito o concurso, ou sei lá, um ano depois que eu fiz o concurso para a Secretaria de Educação, eu fiz o concurso para o Instituto Brasileiro de Música. E eu abstraí completamente. Foi um concurso que eu, assim, tipo, no último dia da inscrição eu soube que tinha, não estudei nada para fazer. Fui lá e fiz e não estive entre os primeiros chamados, mas em algum momento, né, me chamaram. E aí, no momento em que eu estava vivendo uma dessas crises, de realmente me sentir muito impotente para continuar levando isso, porque um professor de português e matemática ele tem menos turmas, mas porque ele está dando mais aulas, né? Tem mais aulas durante a semana. E o processo, por exemplo, é mais humano, digamos assim. Você tem um conteúdo claro, você não pode ficar fugindo dele, você tem uma orientação que é um livro que é estabelecido pela secretaria, tem certas coisas, reparos que um professor de matéria mais reconhecida como importante, né, e que tem mais horas,
gera uma... Claro, eu não estou dizendo que é fácil, é igualmente exaustivo, difícil e tal. Mas você encontra mais vezes com aquela turma. Só o fato de ter menos turmas te permite um processo melhor, um pouco melhor, né? Então, com as minhas 19 turmas, eu encontrava uma vez por semana. Era muito difícil estabelecer um processo. Existe uma demanda cada vez mais de teoria em artes, né, para suprir a necessidade do vestibular. Eu queria muito que eles trabalhassem com arte, então era uma loucura total, né? Distribuir uma tinta para 40 alunos e ter 50 minutos de aula. E ainda às vezes sem material, né? Mas na última escola que eu trabalhei era incrível. Não podia reclamar. Tinha pia na minha sala, era incrível. Para uma escola pública, inacreditável. Então, nesse sentido, eu tinha as condições, mas todo o resto não tinha. Então, eu vivia realmente muito angustiada. Quando me chamaram, eu fui para uma crise muito grande, porque eu amava dar aula, muito mesmo. Por mais que eu estivesse sofrendo, todas as vezes que eu saía, eu estava melhor quando eu entrei. O encontro com os alunos, com as crianças, com os adolescentes, era sempre uma coisa muito rica para mim, que me alimentava, me alegrava. E aí eu tinha isso que eu estava falando para vocês no início. Ai, velho, eu vou para administração pública, ficar lá na frente do computador. Não! Mas o que pegava pra mim era ficar pensando assim, poxa, eu tô com 30, como vai ser quando eu tiver com 50? Né? Em que estado eu vou estar? Físico, mental? Então, sofri para tomar a decisão, mas resolvi ir, né? E inicialmente, o que eu encontrei foi um monte de computadores, as baias, né? Eu tive um impacto, assim, porque eu sempre conto essa história. Um monte de resmas de papel à disposição. Eu tinha que comprar resma, né? Quando eu estava lá em Planaltina para levar. Não tinha nada nas escolas, com exceção dessa última que eu tinha trabalhado, era uma situação precária. Eu comprava todo o material para oferecer para os alunos. Aí eu cheguei numa autarquia do governo, resmas, várias resmas. Eu falei, cara! Agora eu posso imprimir. Que incrível! E eu questionava muito, porque eu ficava assim pensando, o que essa instituição está produzindo de importante? Entendeu? Importante são as crianças que estão lá numa miséria total, numa precariedade terrível. E eu encontrei com situações que eu realmente não entendia. Eu não tinha vocabulário. Fiz uma prova. Eu não fiz nenhum tipo de formação para estar na... Eu não sabia o que era memorando, ofício, nada. Na minha vida, eu tinha basicamente sido professora de artes, de marcenaria, de maternal, na educação básica, no ensino médio, enfim. Mas essa linguagem... Você não tinha vivência de escritório, nada. Né? O vocabulário da administração pública, tudo isso para mim era uma coisa que eu não conhecia e eu tinha todos os preconceitos que todo mundo tem, né? A pessoa faz um concurso para ter estabilidade e pronto, ninguém vai tirar ela de lá. Só que eu encontrei duas situações, assim, gente muito comprometida, realmente, sei lá, trabalhando, botando muita fé, problematizando, enfim. E gente que não tava nem aí pra nada. E essa galera que tava botando muita fé, pra mim o que eles falavam era grego, sabe? Eu não conseguia me conectar com aquilo. Mas eu me conectava com o mundo dos museus, do fato de eu gostar de artes, de eu me interessar pela cultura brasileira, pelo patrimônio cultural. Precioso pensar que existia uma autarquia que ia cuidar dos museus do Brasil. Que massa, né? Estou aqui, então vamos lá. Só que tinha toda essa linguagem, né, que é da administração pública que eu não dominava, e os colegas que estavam à frente disso também estavam lá, tocando sua ficha. E eu ficava assim pensando, quando eu fiz o concurso, o nome do cargo era técnica educacionais. Então, na minha cabeça, eu ia trabalhar com educação em museu. Eu ia estar dentro dos museus, sei lá, trabalhando no setor educativo. Sendo guia, sei lá, umas paradas trabalhando assim, no setor educativo. Eu já tinha tido uma experiência prévia trabalhando com mediação. Então, eu achava que era isso. E aí eu fui para um prédio
e lidar com contratos, com leis, com coisas que eram muito, para mim, inóspitas, assim, eu não tinha nem vontade de aprender sobre isso, né? Então eu fui questionar o fato de eu estar numa área que não tinha nada a ver com educação. E aí tem questões internas, né? As áreas têm cargos. Se você abrir mão dos cargos, você vai reduzindo o seu contingente de servidores ali naquela área. Não se fazem concursos públicos, então essas estão ficando desesperadas, porque elas têm um monte de atribuição, poucos servidores, os servidores vão assumindo mais atribuições e são incapazes de realizar. Eu fui designada para uma área que não queria abrir mão do cargo desse servidor, não é porque eu era maravilhosa, porque não queriam que um servidor saísse de lá. E eu fiquei esperando por muito tempo até que eu pudesse ir para uma área que se ocupa de educação, no nível mais amplo, no nível político, né? Não prático exatamente, né? Não dentro dos museus. E eu tô lá há relativamente pouco tempo, desde 2018, mas eu fui realmente primeiro me encantando pela dimensão política, que é uma coisa que sempre me interessou na vida. Eu sempre enxerguei isso no trabalho de professora, na minha atuação como estudante, né? Eu sempre achei importante a dimensão política. E aí, de repente, eu estou lá num lugar aonde não tem poder, não tem recursos, eu não decido, né? Mas eu posso propor, eu posso tentar organizar coisas que têm implicação política, num âmbito que é pequeno, né? É uma autarquia com pouco poder também, com poucos recursos também. Só que eu continuo acreditando, como antes, quando professora, né, nesse impacto que tem o encontro e os processos pedagógicos. Então, eu me encontrei com essa área específica da educação museal, que é uma disciplina, é um campo já existente há muito tempo, né, no Brasil, mas que a Política Nacional de Educação Museal foi institucionalizada em 2017, é muito recente, a partir de discussões desse campo, de uma certa diferenciação do que acontece com educação patrimonial, que é um campo em que eu também já trabalhei. Assim, a educação para o patrimônio, de um modo geral, né, sem considerar o patrimônio que está nos museus, ela é um instrumento que eu acho que é subexplorado, é também um pouco subestimado no Brasil. Mas, como o campo da cultura como um todo né? Mas eu acho que eu estava aqui lembrando do episódio do Marquinhos, que ele estava falando justamente disso, né? Das disputas, o episódio sobre história, né? As disputas sobre a narrativa. Quem conta a história, o que está considerando, né? Quem são os agentes cultural, isso também tem muita importância. Quem é que produz a cultura, para quem, quais são as narrativas que estão envolvidas. Tudo isso se relaciona tanto com o campo da educação quanto o campo da formação política e da identidade, né? Sim. Então, eu fui, assim, ao longo da minha vida, para eu não me sentir frustrada, talvez, né? Eu sempre fui conjugando as coisas, vendo convergências em tudo que eu estava fazendo. Desde o cinema até a minha atuação como técnica de uma autarquia federal, eu vejo conexão entre todas essas coisas, né? E acho que a educação, antes de qualquer coisa, ela é essa disposição que você tem para ir ao encontro do outro, porque de qualquer forma você vai sair transformado. Eu acho que esse processo é sempre coletivo, é sempre social, mas quando a gente está numa instituição pública, a responsabilidade que isso envolve é muito ela está muito marcada, né? A estabilidade está sempre, mas é tão definidor, porque aí o fato de você denunciar um chefe, por exemplo, tem implicações para a sociedade toda, né? Vai além daquele efeito irradiador que eu estava falando, de você se encontrar com alguém e aquilo ir repercutindo ao longo da vida daquela pessoa e nos encontros que ela tiver. Quando a gente está falando de política pública, a gente está definindo um bloco enorme, né? Impacto em bloco. Um impacto que é De muito uma sociedade geral. inteira, né? Então eu fui entendendo também
ao longo da minha trajetória no serviço público, que essa questão da estabilidade, por exemplo, ela é definidora ela é um pilar ético, ela serve para assegurar isso, né? Existe corrupção, existe uma série de coisas indesejadas, negligência, omissão, tudo isso. Mas como seria, né, se a gente se não se pudesse garantir aos trabalhadores do Estado que eles protejam o Estado, né? Porque a gente nunca sabe. Você seria só um empregado de governo, né? É. Porque hoje um servidor público a gente consegue entender pelas coisas que estão acontecendo que ele é realmente um servidor do Estado, ele é um servidor do Brasil. Ele não é um servidor dos representantes do Brasil, né? Então, tipo, eu acho que esse é um ponto importante quando você fala da estabilidade, né? As pessoas estão ouvindo há muito tempo uma descredibilização do serviço público, né? E estão sempre atacando também uma faixa específica do serviço público, que é o executivo, né? Os militares são servidores públicos também, e eles não são questionados. Ninguém está questionando a quantidade de gratificações que eles estão recebendo, os aumentos que eles estão recebendo, apesar de ter havido uma reforma trabalhista e uma reforma da Previdência, na qual eles não perderam nada, né? Sim. Não fazem parte. Mesmo Eles não sendo fazem servidores parte, né? públicos, esse questionamento não recai sobre eles. Então, é uma determinada categoria, e é a categoria que menos ganha, né? Um determinado recorte do funcionalismo público que é atacado. Mas eu acho que realmente, para além dessa propaganda, é uma propaganda midiática, histórica, que acontece ao longo de muito tempo, eu acho que falta realmente que a gente consiga que uma instância para que a sociedade entenda, para começar, o que é política pública. Porque a gente chega lá nas eleições e os dados começam a prometer que vão fazer isso e aquilo na educação, na saúde e tal, e as pessoas não sabem que isso se processa. E que, para, por exemplo, qualquer coisa acontecer na saúde, precisa ter servidores que estejam garantindo o encaminhamento daquelas políticas. Né? A gente está vendo, a gente está sentindo o impacto de ter um ministério desestruturado, de ter falta de continuidade entre as políticas, de ter falta de comunicação entre todas as instâncias. Existe uma coisa chamada Pacto Federativo, que é as políticas que são definidas em nível federal, elas precisam se irradiar até o âmbito municipal, e assim como os municípios e estados têm que alimentar esse âmbito federal para definição do que deve ser feito, né, para a continuidade dos trabalhos. E hoje existe uma ruptura enorme em todos os âmbitos desse pacto federativo, né? Principalmente pelo amadorismo, né, das pessoas E despreparadas que aí, estão com a ocupando esses falta cargos, né? de concursos públicos, vai se estabelecendo uma falta de continuidade, porque os servidores que vão se aposentando, né, que vão sendo exonerados, aí vão deixando os mais novos lá sobrecarregados e sem uma memória institucional. Fica muito mais fácil fazer rupturas e quebrar políticas por dentro. A gente nem toma notícia, a gente não fica nem sabendo. Antes de o MINC ser extinto na assinatura, ele foi extinto de fato, o Ministério da Cultura, porque haviam políticas em curso, sempre foi orçamento, sempre teve milhões de problemas, mas estava havendo uma estruturação ao longo de alguns anos. Então, quando veio o golpe de 2016, houve uma tentativa de extinguir, não foi extinto o Ministério, mas todas aquelas políticas que estavam em curso, elas foram sufocadas. As pessoas foram retiradas, as chefias foram exoneradas. Então, tudo implodiu. A gente, quando é o público externo a tudo isso, a gente não toma conhecimento. A gente acha que o fato de o prédio estar de pé significa que as políticas estão funcionando. Tá e as tudo pessoas dando não... certo, né? E aí isso cria até uma justificativa maior pra eles Exato. acabarem, né? Tipo, não tá funcionando, mas é porque eles mesmos cortaram pela raiz, né? É isso que a gente chama de sucateamento, né? Eu vou dar um jeito disso aqui não funcionar. Eu tenho aqui esse aparato público lindo, maravilhoso, incrível, construído, sei lá, em 1800 e não sei quanto.
não vou cuidar dele. Pode não ser assim uma decisão muito consciente de uma pessoa, mas é já um modus operandi de determinadas instâncias administrativas. Não vou cuidar desse prédio, ele é muito grande, muito precioso, ele está num lugar que vai se valorizar. Então vamos deixar ele, está tombado, pedaço, em algum momento alguém vai dizer a única solução para esse prédio é vender para iniciativa privada. E aí vem um super Sim, um exatamente. complexo hoteleiro, uma galera da Espanha riquíssima compra aquilo ali e a sociedade como um todo não vai mais chegar perto, só gente com muito Não. dinheiro, É né? privado. É privado e além de tudo aquilo ali custaria muito mais. A gente está vendo isso acontecer em várias instâncias estatais, né? São Sendo estruturas vendido a preço de enormes, banana, né? isso, são estruturas enormes que custou muito ampliar, definir, trabalho de muitos anos, muito dinheiro e que são vendidas por um valor que não paga isso que aconteceu. Tudo isso se relaciona com o serviço público, né? Porque a gente não a gente fica escutando que custa muito sustentar isso. Ah, custa muito o Ministério da Educação, da Mas é porque Saúde. as pessoas realmente não entendem que a administração pública não é administração privada, sabe? Tipo, gente, se custa muito é porque precisa custar muito às vezes. E aquilo vai dar um valor social absurdo, sabe? Tipo, como que você vai falar que saúde pública é muito caro? Então, quem Mano, fala isso é quem tem plano de saúde, né? sim, exatamente. E assim, mesmo que você consiga vender um serviço público absurdamente por muito dinheiro, cara, o que você vai fazer com esse dinheiro? Que seria mais importante do que manter aquilo em bom funcionamento, sabe? É foda, cara. Aí a gente se encontra com uma lógica que é, né, não sei, assim, as coisas convergem para sustentar esse estado, as pessoas muito ricas continuarem ficando mais ricas, né? Em E detrimento, acho que isso até se conecta com o que você falou no início de as pessoas querem ficar ricas para que alguém trabalhe para elas. E a gente tá aí trabalhando para as pessoas que são ricas, né? Desde sempre, e elas vão continuar ricas, e os filhos delas vão continuar ricos, e os netos vão continuar ricos, e a gente vai continuar trabalhando para essas pessoas. Porque tem gente que tá na nossa linha de sociedade, tá no mesmo lugar que a gente, e acha que é um dessas pessoas. Ou que pode chegar nesse lugar, entendeu? assim, eu vejo, por exemplo, quando o discurso que é dirigido aos empresários, né? Ah, a gente forma trabalhista para minimizar a carga de impostos dos empresários que são quem empregam, né? E aí quem que escuta isso e fala, poxa, esse cara tá pensando em mim? É o dono da padaria, o dono da papelaria, né? Poxa, eu vou votar ele tá pensando no trabalho que eu tô fazendo. Pô, eu No tô ralando empresário. aqui, eu sou esse empresário. E esse cara tá pensando no dono da Monsanto, do McDonald's, né? Enfim. Então, assim, o dono da padaria fica se achando muito importante pros caras que fazem essas promessas, né? Contas ele é só mais um, né? Ele tá um pouquinho melhor ali, é aquela lógica do galinheiro, né? Cada um querendo fazer na cabeça do outro. Não importa, eu tô aqui no meio, tô levando na cabeça, mas eu tô também ferrando a outra que Mas tá eu aqui tô melhor que embaixo. outros. É. Exatamente. Então, assim, isso de pensar todo mundo tem que ter condições de viver bem, minimamente bem, né? Isso é uma questão de Estado. Essa percepção de que essa organização precisa servir ao povo. A gente precisa fazer chegar ao povo o serviço que é para ele, o serviço público. Então, se eu tenho essa convicção, sendo parte dessa máquina toda, para mim é impossível, hoje não entra na minha cabeça. Eu já vivi esse momento. Estava tão deprimida que eu ficava lá sentada esperando a hora passar, porque eu realmente não conseguia me localizar ali dentro. Vivi esse momento, mas hoje tendo encontrado um lugar onde essa trajetória profissional que eu tive faz sentido, serve, sabe? O que eu aprendi trabalhando serve para o trabalho que eu faço hoje e isso me entusiasma. Então, eu nem penso na hipótese de ficar enrolando, sabe? O tempo todo para mim está assim,
esse salário que eu ganho é para servir ao povo brasileiro, tem que dar um jeito. Por mais que a minha tarefa não vá ser, enfim, eu não sou ministra, eu não estou lidando lá com o cara, eu não estou importando vacina, não é dessa ordem o meu trabalho. Não é um impacto tão grande, né? Quanto ao tamanho, eu nem sei exatamente, assim, porque realmente não é um impacto tão grande, né? Você tem razão, Nilson, porque pensando assim, que o campo dos museus tem uma restrição, tem, né, se comunica com pouca gente relativamente, mas eu entendo também que é preciso para mim, é preciso para todo o serviço público, para todo servidor que se encontrou, né, com essa missão, conseguir se comunicar com as pessoas. Eu acho que essa falta de entendimento quando a gente está numa campanha política, a gente não está entendendo, a população brasileira não está entendendo o que ela está fazendo, o que é uma eleição, né? Quais são as tarefas. Presidente, né, não determina tudo, porque existe pacto federativo, existem outros poderes, ele não tem o controle de tudo, ele não vai sozinho fazer o que ele quiser, pelo menos até agora, né? Ele vai fazer muita merda, né? Merda ele vai fazer. Então, a gente tem uma situação onde esses limites estão sendo forçados, né? Tem coisas que estão acontecendo que não aconteciam. Tem coisas que estão sendo ditas que foram ditas antes, né? A gente tá vendo uma subversão da tarefa que um chefe de Estado tem para fazer, enfim, e outros agentes públicos também. Mas eu acho que realmente as pessoas, quando vão votar, elas não têm ideia, não têm a real noção do que elas estão definindo e do que é o trabalho do serviço público. Para um governo acontecer, ele precisa de servidores. Se você diz que precisa diminuir o número de servidores, você está diminuindo o tamanho do Estado. Então, isso que você está esperando, está dizendo que precisa diminuir, vai ter cada vez menos impacto, porque para onde que está indo tudo isso? Está indo para a iniciativa privada. O que é a iniciativa privada? São empresas. É qualquer empresa que consegue fazer isso, assumir as tarefas do funcionalismo público? Não, são grandes empresas. São empresas brasileiras? Quase sempre não, porque as empresas brasileiras não têm essa dimensão. Então elas estão ligadas a empresas estrangeiras. E qual que é o problema de empresas estrangeiras assumirem a administração de um país? Esse país perde a soberania. A nossa soberania está ligada ao serviço público. É porque as pessoas realmente não têm dimensão dessas coisas, exatamente isso. Você pode perguntar para qualquer assalariado hoje aí, você colocaria o teu chefe, sabe, o teu chefe, esse teu chefe aí, esse carniceiro, tu colocaria ele para assumir algum, tá ligado? Tipo, para assumir a SEB, tu colocaria? Cara, ninguém colocaria, entendeu? É isso, falta conhecimento, mas esse conhecimento assim, raso mesmo, entendeu? De falar de uma maneira simples para essas pessoas. Sabe, o que é isso? As pessoas votam em deputado distrital, federal, e tipo, não acompanham o trabalho daquela pessoa, não sabe como que ela vota na Câmara. E isso falando... Não sabe o que ela faz, né? Não sabe nem o que pode fazer um deputado, sabe? Sim, exatamente. E aí o deputado, igual a Mari falou, o deputado promete mil maravilhas que ele não tem nem competência para fazer aquilo, não tem nem como fazer aquilo, não, sabe? E para fazer ele precisaria contar com servidores, ele precisaria estar em diálogo, ele precisaria valorizar. Essa semana eu fiquei pasma de ver um projeto de lei daqui da Câmara Legislativa do Distrito Federal, de um propôs que os presidiários do DF gerassem energia elétrica para os presídios pedalando. Então, assim, é um nível o nível político desse tipo de pessoa. Enfim, é uma proposta muito fácil de comunicar. Nesse sentido, eles estão em vantagem. Porque você fala assim, não, esse cara, a gente está pagando aqui energia elétrica, bota ele para pedalar para produzir energia elétrica. Para quem está indignado, para quem está de saco cheio, para quem se sente inseguro, fala, é isso mesmo. Cometeu crime, tem que pedalar. Agora, além de abusivo, além de desumano, além de todas essas coisas,
é totalmente sem pé no chão, porque esse cara fez esse projeto de lei, ele não sabe quantas bicicletas ele precisaria comprar, quanto custam, quanta energia elétrica Uhum. efetivamente seria gerada, não interessa, ele joga essa, um monte de gente Não compra. interessa. Entendeu? Assim, ser consequente com o que você fala hoje na política não tem muita importância, né? Na política partidária, suprapartidária que eu estou falando, na política partidária e nessa política que está aparecendo no jornal. As pessoas mandam qualquer uma porque realmente são que a nossa sociedade faz entre as definições que saem da boca dos políticos na televisão e a execução daquilo. Então, quando, por exemplo, o que acontece hoje no Distrito Federal, a educação infantil está sendo afetada. O que isso significa? Que uma empresa particular pode contratar professores para a educação infantil, e voltamos àquele problema do adultocentrismo, né? Uhum. E pessoas que vão ser super exploradas, que podem ser pouco qualificadas para estar lá e vão trabalhar sobre os regimes que hoje permitem a terceirização permite, não necessariamente com carteira assinada, enfim, né? Toda uma situação que vai repercutir lá no processo educativo daquela criança. Então, por mais que numa escola pública a gente saiba que existe uma série de situações complicadas, como aquelas que a gente falou dos professores assediadores e abusivos, ou negligentes, Uhum. sei lá, descomprometidos, tudo isso existe nas escolas públicas, mas existem instâncias para recorrer a isso, para você reclamar disso, para você Sim. processo administrativo disciplinar, né? A gente teria que estar lutando para que tudo isso fosse qualificado, para que houvesse acompanhamento de tudo isso, para impedir que essas coisas acontecessem. Só que quando você fala, não, a educação infantil pode ser terceirizada, facilita demitir aquela pessoa, mas facilita explorar aquela pessoa e você fica sem essa instância do poder público ali cuidando daquela situação. Isso está na mão de uma empresa. E para uma empresa, o que uma empresa quer? O Lucrar. lucro, né? Então Uhum. não E importa quando uma muito. empresa lucra, uma pessoa lucra, né? Não importa muito como que aquele processo está acontecendo, sabe? Se estiver sendo lucrativo. Então, as crianças ficam mais expostas e isso é um serviço que deveria ser um serviço público. A gente não e a sociedade como um todo se distancia disso. Olha para isso como o que importa é que a creche está aí. Então, como esses vínculos... É aquela, né? Tipo, o que importa é que alguém tá querendo aquele trabalho. É tipo assim, você tá insatisfeito com esse trabalho aqui? Tem alguém que quer. É aquele mito de você agora pode conversar com seu patrão, né? Pra decidir o que é Negociar com melhor seu pra... patrão. Uhum. Vai negociar aí com o patrão. Aí ele vai te falar assim, então, Quer? tem uma pessoa que faz por menos R$ 100 do que... faz por menos R$ 100, porque ela tá passando fome. Ela tá precisando de fazer qualquer coisa, sabe? E aí é tudo fruto de uma educação que não chega. Ela não chega. Não, e isso afasta a própria sociedade desses Sim. serviços essenciais, né? De ter o conhecimento da necessidade desses serviços, entendeu? Uhum. Que nem a Mari tá falando, da necessidade disso estar no poder público. Isso. De estar sendo um serviço público. Porque você tem que ter uma qualificação para exercer aquele serviço público, né? Por isso que existem essas provas e tudo mais. Mas quando você você tira da mão do Estado e coloca na mão de uma pessoa que tem uma empresa, ela vai fazer o que ela quiser, do jeito que ela quiser, pensando no dinheiro. Eu deixei de dizer uma coisa importante, que essas percepções que eu estou trazendo aqui são percepções minhas, particulares, do que é o serviço público, a forma como eu vivencio, a forma como eu vejo, né? Não tem nada com as posições da instituição, né? O IBRAM Uhum. o IBRAM, tem as suas posições a respeito das suas abordagens, né? E isso vem sendo amadurecido aí, atravessando governos, é uma instituição recente também. Só que é isso, quando a gente faz parte, a gente vai... Uma instituição pública, ela precisa ser nutrida com as demandas da sociedade, porque senão ela não tem razão de ser, né? Então tem uma coisa que eu fui aprendendo na minha trajetória, fui aprendendo com a educação museal, que esse é um âmbito, o âmbito da cultura como um todo, eu acho, é um âmbito em que as pessoas conversam, né? Tem uma mobilização social, se comunicam,
vontade de debate, de se pensar enquanto área e tudo mais. Então, para mim, que tinha essa necessidade, sempre tive historicamente essa necessidade de troca, né, de ter que o meu trabalho, a minha atuação tivesse um impacto social nesse sentido de ouvir, de oferecer, de receber, de falar, de ouvir. Quando eu encontrei a educação museal, eu encontrei pessoas muito mobilizadas, muito apaixonadas e dizendo, eu quero isso aqui, condições de trabalho, quero que a minha profissão seja vista, que o meu trabalho seja visto efetivamente como uma profissão específica, quero que essas metodologias, essas formas de trabalho sejam reconhecidas, né? Eu me encontrei com isso, essa conexão que eu estava falando para vocês, que eu fui vendo ao longo da minha trajetória profissional, tem a ver com esse entendimento de educação. Eu acho que o serviço público, como um todo, ele tem um caráter didático mesmo, pedagógico, porque ele acontece no encontro. Existe alguém oferecendo serviço para o povo. A gente tem o brasileiro tem um trauma de se identificar como povo, eu acho. Acho que isso tem relação com aquela coisa que eu estava falando do trabalho, dessa expectativa de ficar rico e de não ter que trabalhar. Mas isso acontece porque justamente a gente recebe essa mensagem de que ser povo não é bom, de que ser trabalhador, ser não é bom, né? De que quem está acima disso, acima dessa classe, é um fato, né? Tem poder, tem mais conhecimento. Também o conhecimento do povo vai sendo questionado, menos. E aí essa classe que tem mais poder, ela vai definindo também a história que se conta, ela vai definindo como é ser brasileiro, o que é a identidade cultural, quais Isso, e a são cultura vai morrendo, né? quais são as coisas importantes. Acho que morrer não morre não. Eu só acho Não, que morrer assim, ela, por exemplo, coisas que eram comuns na sua infância, assim, eu digo a cultura mais, a cultura de povo mesmo, sabe? Coisas que eram comuns da sua infância, a gente, eu e o Nilson, que são de outra geração, a gente não acompanhou, a gente não viveu. E coisas da nossa infância, minha e do Nilson, crianças hoje não têm e são substituídas por essas pessoas que controlam outras narrativas, sabe? Então, essa é a forma que eu quis dizer da cultura ir perdendo a sua originalidade, entendeu? Como identidade Brasil, assim, né? Como identidade povo brasileiro. eu acho que tem esse aspecto que tem, não é um assunto simples, né? São muitos aspectos que colaboram para isso. Tem um fator que é a dinâmica da vida, a dinâmica social e cultural mesmo, assim, as coisas não são estáticas, né? Não param. A gente vê, por exemplo, a situação dos povos indígenas e gente sustentando que, não, o indígena que está na cidade, que está urbanizado, ele não é mais indígena, né? Ele está aculturado. É como se a gente pudesse controlar isso, como se o Ailton Krenak costuma dizer que as pessoas querem que os indígenas sejam estátuas de sal, né? Que não se movem, não se Uhum. modificam, não vivem a dinâmica da vida, né? Todo mundo pode viver como bem entender, mas os indígenas têm que estar dentro da floresta sem sofrer nenhum tipo de impacto social. Então, assim, às vezes a gente tem esse entendimento da cultura, de que a cultura tem que permanecer de uma determinada maneira, porque a gente tem um pouco de medo de perder determinados aspectos, conhecimentos. A gente tem medo da transformação e de isso acarretar perdas, Uhum. né? Só que isso não é controlável. O que é importante, então? A gente garantir que sejam obrigadas a essas transformações, né? Número um. Número dois, fazer os devidos registros, porque isso também, né, tendo estudado linguística, eu vivia um pouco essa angústia. A gente fala uma língua que derivou de uma outra língua e graças às modificações, a gente tem aí quantas línguas oriundas do latim, romeno, português, espanhol, italiano, francês,
E isso aconteceu porque houve diversificação, houve essa dinâmica, né? E a gente sempre encontra alguém que fala, ai, ninguém sabe mais falar português. Oh, o nosso vocabulário está perdido. E, enfim, a gente tem que tomar o cuidado de perceber que esses processos são imparáveis, né? As coisas vão ganhando novas camadas. Eu acho que vale entender assim. A questão é que quando a gente está falando de uma cultura hegemônica, quando a gente está falando de uma cultura que submete as outras, e isso os que têm poder fazem, de fato, né? Não é só uma questão de falar assim, o funk não presta. De dizer que o funk não é cultura, sei lá, não é, enfim, refinado, interessante, profundo, com aspectos formais complexos o suficiente para ser arte ou cultura. A questão é você dizer, o que é mais complicado do que isso é você dizer isso que você gosta, que você produz, que te forma, não presta. Com isso você está dizendo, você não é bom, você é só povo, né? Então isso é tanta verdade que todos os impérios, para se fazer impérios, eles tornaram as culturas daquelas civilizações, daqueles territórios, daqueles lugares que foram invadidos e colonizados. Quem chegou respeitando a língua, a cosmovisão, a organização política? A primeira coisa é dizer isso aqui não presta, agora você vai falar essa língua, não é essa daqui. Então, pensando assim em termos do que acontece no nosso país, internamente, existem várias dessas invasões. A gente sabe que são vários os povos que estão submetidos, que não são produtores de uma cultura que seja válida, que seja respeitável, né? E tem uma determinada narrativa. Isso. Eu não sei como foi para vocês, mas eu escola que os bandeirantes foram figuras muito importantes, praticamente heróis nacionais, que abriram as matas e adentraram o Brasil, foram civilizar o Brasil. Eu aprendi nesses termos. Os caras foram os assassinos, correndo, isso, né, matadores, genocidas. Isso que eles eram. E eles foram homenageados aí ao longo dos anos. E o que é isso? Isso é a eleição de uma narrativa, que é uma versão da história. Você diz, né, em vez de você dizer que foram genocidas cruéis, né, que matavam pessoas, você diz, não, eles estavam civilizando os índios, preguiçosos, estavam né? catequizando, né? E construíram as estradas, que no fim das contas, as principais estradas do país são estradas que foram traçadas por povos indígenas. Então, todo esse truque de você inverter, enfeitar, mudar, o foco que você quer dar vai determinar como é que as coisas vão se estruturar em cima disso, né? Então, aquela história em relação a um museu. Vamos pensar num museu histórico. Você vai estar contando a história de algum lugar. Como seria a história de Brasília? Se vai no Espaço Lúcio Costa, qual é a história que é contada? Ou no JK? A gente está vendo a história lá dos candangos, das pessoas, dos pioneiros que vieram construir Não, Brasília? claro que não. Não. A gente tá vendo os bandeirantes. Exatamente. Esses museus, eles estão contando uma história que encanta. Nossa, olha que incrível. No meio do país surgiu essa cidade. Olha esse modernismo. Que coisa linda. Né? Tem a sua importância, tem a sua razão de ser. É importante contar essa camada. Só que quando você faz um apagamento, quando a pessoa que está de fora disso não tem a menor noção do que Ceilândia significa nesse processo. Não tem a menor noção do que aconteceu com aquelas pessoas. Quantas culturas, quantos apagamentos são feitos quando você escolhe, dentro de um museu, contar essa versão. Aí, a questão é essa, a gente trabalhar hoje e estabelecer uma comunicação
com o povo e uma comunicação com os trabalhadores de museus que permita que todo mundo se sinta empoderado para falar: esse museu não me representa. E eu quero um museu que conte outras histórias. Eu quero saber outras versões. Ou uma outra hipótese para a qual os educativos colaboram muito. Esse museu está contando essa história. A expografia que foi feita foi essa, a narrativa é essa, mas eu posso ter um educador que no processo de mediação te pergunta: e aí, o que você acha disso? Você percebeu que não tem uma pessoa Sim. negra na expografia referenciada? Eu acho que você tem que estar sempre gerando o debate, né? A curiosidade de saber mais sobre aquilo. Isso aconteceu comigo da última vez que eu fui no Memorial JK, inclusive. Tinha uma pessoa lá que realmente levantava uns pontos assim, tipo, explicando que o museu era uma coisa de época, foi construído há muito tempo e tal, que não levava à risca as coisas como tinham sido feitas e tal, e falava de coisas mais diferenciadas do que as que estavam sendo mostradas lá. Tinha uma pessoa assim a última vez que eu fui lá, então. Mas eu acho que assim, hoje me aprofundando, conhecendo mais os propósitos da educação, eu vou vendo que para além da pessoa reformular esse discurso, que já é ótimo, é muito importante ter alguém que seja crítico e coloque uma pulguinha atrás da orelha, tem um outro fator que é essa pessoa está te escutando também, ela está te provocando e tentando que você amplie a sua percepção, vivencie aquilo ali, reflita, compartilhe, sabe? Os processos educativos, que eu estava dizendo, que a gente só sabe propalar o Paulo Freire, porque ele tinha uma visão muito amorosa, né, do que é educação, do que ela pode alcançar. Ele se deteve a pensar sobre o processo de alfabetização e tudo mais, aqui a gente está falando disso, mas se você realmente está interessado, né, além de você dizer as informações que você tem ou a reflexão que você fez, você vai escutar. E a pessoa que está ali vai pensar: eita, eu também posso falar, eu também estou habilitado, essa vivência vai ser outra coisa, não vai ser assim: eu estou andando aqui, eu estou vendo umas coisas e eu estou obtendo informações. É mais do que isso, é você se colocar, se deixar tocar por aquele espaço, por aquele mediador, por essa nova informação e levar isso com você, né? Não deixar tudo lá dentro do museu, porque o museu ele traz, ele recolhe assim um recorte, né? Não é só objetos, mas em função do qual é a narrativa, né? O que ele escolheu guardar para a gente se lembrar e para a gente se contactar. Existe essa escolha e a gente muitas vezes não problematiza isso, porque é isso. É sempre feito um recorte. E esse recorte, às vezes, é feito com base no roubo, né? Na violência, na, enfim, na escolha de vou continuar contando a história dos bandeirantes, porque isso, quais são as repercussões dessa história? Os paulistas viraram os paulistas, entendeu? São Paulo é o centro do Brasil. E isso tem uma razão de ser. Lá atrás foram os paulistas que saíram daqui que abriram as estradas, fizeram o Brasil. Então, assim, a gente faz desconexões, mas isso é um dos sustentáculos do que se pensa sobre São Paulo, de que São Paulo leva o Brasil nas costas, entendeu? É uma afirmação horrível, é uma afirmação falsa. Tem um monte de Falsíssima. indústrias lá, e quem que trabalha nessas indústrias? São só os paulistas, por acaso? E o que é feito, e toda a organização do país que se faz para que esse Estado funcione sem parar, né? O apagão que acontece no Amapá não acontece em São Paulo, certo? Vamos apagando aí, apaga o Amapá, apaga o Amazonas, Mas apaga lá o que não. for, mas não apaga São Paulo. Isso é uma escolha que está sustentada por diversas narrativas que a gente repete até sem pensar. E aí, quando a gente vai olhar, eu sustentando isso, tem as narrativas que estão dentro das escolas que sustentam. E isso também se conecta com uma narrativa que diz que você pode diminuir
o tamanho do funcionalismo público, porque tudo isso está atravessado por escolhas que se dão no âmbito do poder. Exatamente. Mari, eu sei que tá muito bom. Por mim, eu ficava aqui horas e horas, porque realmente a cada pessoa que vem aqui e conversa com a gente abre horizontes que, enfim, acho que as pessoas que ouvem também não imaginavam. E são pautas muito produtivas e tal. E a gente agora passa. A gente se questiona mais, É, né? não, com certeza. E assim, são coisas que às vezes, se você parar um pouquinho pra pensar, você vai ter aquele, sabe, tipo, você vai ter aquele tipo de raciocínio. Mas como você não tem esse tempo pra parar pra pensar, ou uma pessoa pra conversar sobre isso, você nem cai na real, entendeu? Eu acho que tá sendo uma das coisas mais da hora, assim, de fazer. Uhum. De tá levando esse projeto à frente. É de ter conversas que a gente nunca parou pra ter e conversas úteis de verdade, sabe? Não é só ficar aqui De falando bobeira. 1, 2 horas de qualquer coisa, sabe? Uhum. São coisas realmente que estão acontecendo, que já aconteceram, e a gente tá vivendo esse período, sabe? Então é muito importante já. Até agradeço antecipadamente aqui. Não, mas a gente vai passar aqui antes pro quadro das indicações da Mari. Então, Mari, a gente precisa separar 3 coisinhas aí pra indicar. Pode ficar à vontade. O espaço é todo seu, a gente não vai te interromper. Pode ir embora. Bom, eu fiquei pensando, né? 3 coisas é muito difícil, tem tanta coisa boa no mundo. Então eu pensei, achei que tinha que recomendar que as pessoas leiam Paulo Freire. Sinceramente, eu acho que a gente tinha que estar muito além do Paulo Freire. Tem muitas coisas importantes que ele não considerou. Eu acho que a educação, o pensamento sobre educação tinha que estar muito mais evoluído que isso, mas a gente precisa, antes de tudo, alcançar ele. Então, eu acho que tem muita coisa velha, ultrapassada, e isso está muito presente mesmo na obra dele. Mas o que ele falou sobre os encontros humanos são entre as pessoas e a colaboração que cada um deve fazer para a vida em sociedade, para a vida, para as construções coletivas que a gente precisa, são maravilhosas, profundas, e eu recomendo muito que as pessoas leiam. A Pedagogia da Liberdade, que é um livrinho pequeno, muito comum, mas a obra dele toda merece esse enfim. Aí pensei também. Deixa eu só fazer um adendo aqui, rapidinho. Porque a gente sempre ouve falar de Paulo Freire e tal, mas quem é de fora da educação, assim, quem é de fora do mundo acadêmico, não manja muito das paradas, né? E aí só de você comentar as coisas enquanto a gente tava conversando, já me deu vontade de ler, assim. Então, Ai, que massa. uma coisa que eu vou buscar aí. Esse ano ele faria 100 anos, né? Estamos aí no mundo todo, está havendo muitas comemorações, muitos seminários em Portugal, na Argentina, e aqui, enfim, diante da situação que a gente está vivendo, um certo silêncio, né? Por isso também eu faço questão de falar, e falar que é uma leitura muito fácil. Livro difícil no campo da educação, e ele se comunica muito bem com as pessoas, ele escreve de uma maneira fácil e prazerosa de ler. Por isso que eu não tenho medo de recomendar. E são livrinhos pequenos também, vale a pena. Pensei num filme, nem ia ter pensado em música, dança, tanta coisa legal, mas aí fiquei querendo recomendar Um Cabra Marcado para Morrer, do Eduardo Coutinho, que é um documentário que são 3 filmes em um, que também se comunica muito com o nosso momento político, com a questão da memória, que eu estava trazendo aqui, pensando em museu e educação museal. Enquanto linguagem cinematográfica também é uma obra-prima, uma coisa incrível, né? E, enfim, não é um filme subestimado, é super reconhecido, super importante, mas talvez perto de pessoas que tenham um interesse especial pelo cinema, né? Eu acho que mais não é também um documentário difícil, eu acho que merece ser mais visto. E a minha outra indicação é que as pessoas conheçam a obra do Leonilson. Pensei em indicar por causa da semana, né? De temática LGBT, por esse reconhecimento. Ele foi um artista plástico, um homem muito sensível, ele fez trabalhos lindos, delicados, sofreu muito. Sei, uma pessoa que você
percebe que viveu muita solidão, né? Tem essa questão da homossexualidade, a AIDS, foi difícil, mas ele desenvolveu bordados, né? Trabalhos com bordado muito simples, né? Quase tosco, assim, algumas pessoas podem ver assim, mas é delicado, é poético e eu gosto especialmente de vários artistas têxteis que vários deles têm essa influência no que é aproveitar do bordado para trazer aspectos íntimos, né? Muito, é muito bonito o trabalho dele. Enfim, merece que as pessoas conheçam. Fiquei pensando muito porque nessa coisa de fazer recomendações tem implicações também políticas, né? Quando eu vi que eu escolhi 3 homens brancos, fiquei em crise, mas enfim, eles também, o Paulo Freire, por exemplo, essa questão que eu estava dizendo, o fato de ele não ter racializado, problematizado certas questões que hoje são importantes para a gente, é um fator, mas ao mesmo tempo é alguém que falou muito de inclusão muito fortemente, né? E, enfim, e de ideologia, de como as ideologias excludentes não nos servem. E acho que que esses homens, apesar de serem homens, serem brancos, eles conseguiram chegar a obras que realmente colaboram para todo mundo, são muito importantes para nossa constituírem a gente, né, a nossa identidade. Eu acho que são brasileiros que deram fazer coisas maravilhosas. Bom, Mari, então, cara, muito obrigado pela sua presença, por você ter tirado esse tempinho aí dessa semana corrida. E quero agradecer aqui imensamente pelo papo, por você abrir nossos olhos para muitos aspectos que a gente não tinha pensado. E vou deixar aqui os recadinhos eventuais que a gente sempre dá, que as indicações vão estar no post do Instagram, que a gente vai postar aí um dia depois da postagem do episódio. E segue a gente em todas as redes sociais, @trampaonde no Twitter, Instagram. Tem o canal no Telegram também, que é só você pesquisar lá, Trampaonde, que você acha. Tem o nosso canal no YouTube, que a gente tá subindo todos os episódios lá, que também é Trampaonde. E é isso, sou Augusto Azevedo, minha rede social é @augustoconsilva em todas elas. Segue lá, manda mensagem, vamos trocar ideia aí. Mari, muito obrigado. Agradecendo de novo aqui pela conversa. A gente que já se conhece, já, né? Antes da pandemia a gente já se cruzou em rolês e a gente nunca teve essa conversa, né? A gente nunca parou pra conversar de verdade. Era sempre jogar um joguinho, ouvir um sonzinho ali, comer umas comidas. Mas, cara, um prazer. Bom demais. Não fosse ruim, né? Mas, assim, muito bom ter essa conversa contigo, conhecer esse teu lado, né? Conhecer esse teu lado profissional também, esse teu lado de vida, conhecer como foi tua vida. E, assim, fica à vontade pra procurar a gente, pra divulgar alguma coisa, dentro do que você precisar. A gente sempre deixa esse espaço para os convidados. E é isso, muito obrigado. Foi uma conversa muito, muito legal. Ouvirei novamente o episódio, né? Como sempre faço. E ouvirei com bastante atenção para absorver muito mais do que a gente conversando. Acho que quando a gente ouve novamente, a gente absorve bastante. E é isso. Como o Augusto falou, segue a gente aí, manda mensagem. Não fiquem com vergonha. Se cuidem dos seus. E até a próxima. Bom, eu agradeço demais a oportunidade de falar um pouquinho desse canto do mundo. E, enfim, deixo um abraço aí para todos que têm coragem de essa trilha, de educadores, trabalhadores da cultura, todo o meu respeito. E um abraço.